o problema da humilhação é que ela não se anuncia. Ela se aproxima sorrateiramente, como uma sombra. E quando você se dá conta do que está acontecendo, todos já estão olhando. Sentei-me na cabeceira daquela longa mesa de jantar no Bellamy's, o restaurante mais caro da cidade, com 17 pares de olhos fixos em mim, e senti meu rosto queimar mais do que as velas tremeluzindo entre as taças de vinho. Ela não consegue nem administrar o orçamento doméstico sem me ligar no trabalho 3 vezes por semana. A voz do meu marido, Lionel, ecoou pela mesa, suave e casual, como se estivesse falando do tempo. Ele girou a taça de vinho, o líquido tinto refletindo a luz. Estou te dizendo, se eu não cuidasse das finanças de verdade, estaríamos afundando. Risos ecoaram pelas duas famílias. Sua mãe, Joana, enxugou os olhos com o guardanapo, os ombros tremendo. Minha irmã, Alisandra, se remexeu desconfortavelmente, mas não disse nada. Apenas olhou para o salmão. Léo, talvez devêssemos. Comecei, minha voz quase num sussurro. Veja, é disso que estou falando. Ele se virou para o irmão, Philip, que estava sentado 3 assentos à frente. Sem fibra, sem aptidão para números. Venho carregando o peso financeiro desta família há 16 anos. E alguém reconhece isso? Não. Meu sogro, Frederic, ergueu o copo. Ao meu filho, o provedor. Todos beberam, até mesmo minha mãe, embora eu tenha visto sua mão tremer levemente. Nossos 3 filhos estavam sentados na outra ponta da mesa. Lily, de 15 anos, olhava fixamente para o celular. Os gêmeos, Royal e Kira, ambos de 10 anos, ficaram quietos, daquele jeito que as crianças ficam quando os adultos dizem coisas que as deixam desconfortáveis. Incompetente, disse Joana, pronunciando a palavra como se a estivesse provando, testando-a. É uma afirmação forte, querida, mas precisa. Lionel pegou a cesta de pão, completamente relaxado. Ela não conseguiria equilibrar um talão de cheques nem que sua vida dependesse disso. Graças a Deus eu assumi tudo há anos. Uma sensação fria se instalou no meu peito. Algo que vinha se acumulando há meses, talvez anos. Senti-a cristalizar naquele instante, nítida e clara como vidro. O garçom aproximou-se da nossa mesa, nervoso. A conta. Lionel pegou a carteira com uma confiança teatral. Claro, o jantar é por minha conta hoje. Não dá para esperar. Eu pego, eu disse. A mesa ficou em silêncio. Querida, disse Lionel com um sorriso condescendente. Este é o Bellamy's. A conta para todos nós vai chegar perto de $3.000. Acho que. Eu pego, repeti, agora com a voz mais firme. Peguei minha bolsa. Não a bolsa de couro surrada que Lionel pensava que eu carregava, mas a Hermes que eu havia comprado na semana passada e escondido no carro. Dela, retirei um cartão de crédito. Não um cartão de crédito qualquer, mas um American Express Centurion preto. Coloquei-o na bandeja de prata sem olhar para ninguém. Os olhos do garçom se arregalaram. Ele pegou o objeto com cuidado, como se pudesse queimá-lo, e leu o nome gravado. Senhora Tessa Brennan, disse-ele em voz baixa. Claro. Imediatamente, senhora. O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que eu já tinha ouvido. Lionel olhou fixamente para o garçom que se afastava, depois para mim, com a boca ligeiramente aberta. A taça de vinho de Joana parou a meio caminho dos seus lábios. Philip inclinou-se para a frente, semicerrando os olhos como se tivesse entendido mal. O rosto da minha mãe empalideceu. O quê? Perguntou Lionel, surpreso. $3.472, eu disse calmamente, olhando para ele pela primeira vez desde que ele me chamara de incompetente. Incluindo o Chantal Margaux de 1998 que você pediu para impressionar seu pai. $600 a garrafa. Você pediu 3. O garçom voltou, colocando o recibo na minha frente com algo próximo à reverência. Assinei, acrescentei uma gorjeta de 20% e me levantei. Obrigado a todos por terem vindo, eu disse aos rostos congelados ao redor da mesa. Foi esclarecedor. Saí do Bellamy's de cabeça erguida, deixando meu marido, nossos filhos e ambas as famílias sentados em silêncio atrás de mim. Eu não sabia naquele momento, mas foi ali que tudo mudou.
Foi ali que deixei de ser a mulher que eles pensavam que eu era. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite! 6 semanas antes, eu ainda estava fingindo. Deixa eu explicar melhor. Deixa eu te contar quem eu era, ou quem todos pensavam que eu era. Meu nome é Tessa Brennan e, por 16 anos, fui a esposa perfeita. Aquela que fazia lasanha do zero e lembrava do aniversário de todos. Aquela que se voluntariava em eventos beneficentes da escola e mantinha a casa tão limpa que dava para comer no chão. Aquela que sorria durante os jantares em família, mesmo quando minha sogra fazia comentários sobre minhas roupas, minha comida, minha criação dos filhos. Eu tinha 3 filhos lindos. Tinha um marido que, segundo todos os relatos, era bem-sucedido. Lionel trabalhava no ramo de desenvolvimento imobiliário comercial. Ele saía de casa às 7 da manhã todos os dias, vestido com ternos impecáveis, e voltava às 7 da noite todos os dias, esperando encontrar o jantar pronto. Eu havia abandonado minha carreira como analista financeira quando Lily nasceu. Lionel insistiu. Não precisamos do dinheiro, ele disse. E as crianças precisam da mãe, então fiquei em casa. Organizei tudo. Administrei tudo. Fiz com que nossa vida funcionasse sem problemas. E em algum momento, eu me tornei invisível. Tessa, você pegou minhas roupas na lavanderia? Tessa, minha mãe vem jantar amanhã. Faça aquele assado que ela gosta. Tessa, por que a nota de matemática do Royal está caindo? Você não deveria estar ajudando ele? Nunca diga obrigado. Nunca pergunte como foi seu dia. Nunca pergunte do que você precisa. Eu dizia a mim mesma que era normal. Casamentos funcionam. Há concessões. Há sacrifícios. Mas 6 semanas antes daquele jantar no Bellamy's, algo aconteceu que mudou tudo. Meu tio morreu. Tio Walter, irmão mais velho da minha mãe. Eu mal o conhecia. Ele se mudou para Singapura quando eu era criança e raramente vinha me visitar. Eu me lembrava dele como excêntrico, brilhante com tecnologia, desajeitado com as pessoas. Em reuniões de família, ele me encurralava e falava sobre criptomoedas, blockchain e mercados digitais enquanto meus olhos se perdiam no vazio. A carta do advogado chegou numa terça-feira. Eu estava dobrando roupa na sala quando a correspondência chegou. Principalmente contas, um catálogo e um envelope grosso creme com o endereço de remetente de um escritório de advocacia, Hartwell & Associates, Singapura. Abri a carta parada no corredor, com o cesto de roupa suja no quadril. Prezada senhora Tessa Brennan, lamentamos informar o falecimento de Walter Yates, ocorrido em 3 de março. Como administrador de seu espólio, escrevo para informar que a senhora foi nomeada a principal beneficiária de seu testamento. Meus olhos percorreram a página. O patrimônio inclui ativos líquidos, carteiras de investimentos e criptomoedas avaliadas em aproximadamente 47 milhões de dólares. O cesto de roupa suja caiu no chão. Li e reli. 47 milhões de dólares. O tio Walter, aquele parente esquisito que falava de Bitcoin quando valia centavos, tinha me deixado 47 milhões de dólares. Sentei-me nos degraus, a carta tremendo nas minhas mãos. Meu primeiro pensamento não foi sobre o dinheiro em si. Foi, não posso contar para o Lionel. Esse pensamento deveria ter me surpreendido. Deveria ter acendido um alerta. Se você não consegue compartilhar a notícia mais importante da sua vida com o seu marido, o que isso diz sobre o seu casamento? Mas lá no fundo, eu já sabia. Se Lionel descobrisse sobre esse dinheiro, ele o tomaria. Não legalmente. Era meu. Herdado, protegido. Mas ele o administraria, o controlaria, tomaria as decisões sobre ele. Se tornaria dele, assim como tudo em nossa vida se tornou dele. E eu voltaria a ser a esposa incompetente em quem não se podia confiar nem mesmo um talão de cheques. Então, não contei para ele. Em vez disso, liguei para o escritório de advocacia. Marquei videoconferências com a advogada em Singapura, uma mulher inteligente chamada Hailey, que me explicou tudo detalhadamente.
Aprendi sobre contas offshore, suas implicações fiscais e estratégias de investimento. Descobri que o tio Walter transformou um pequeno investimento em uma startup de tecnologia em 1998 em uma fortuna. Que ele comprou Bitcoin quando valia $30. Que ele era um gênio que morreu sozinho em um apartamento de luxo e, por algum motivo, deixou tudo para mim. Ele disse: "Você foi o único que ouviu?" Riley me contou durante uma de nossas ligações. Quando ele falava sobre tecnologia, sobre o futuro. Todos os outros o ignoravam, mas você ouvia. Eu mal me lembrava de ter escutado, mas devo ter escutado em alguma reunião de família há muito tempo, e ele se lembrou. O dinheiro foi transferido ao longo de 3 semanas. Abri contas que o Lionel desconhecia. Contratei um consultor financeiro que trabalhava exclusivamente comigo. Aprendi termos que não usava há 16 anos: diversificação de portfólio, alocação de ativos, gestão de riscos. Foi como acordar de um longo sono. E aconteceu a coisa mais estranha. Eu era boa nisso. Todos aqueles anos que passei administrando o orçamento doméstico, fazendo o dinheiro do Lionel render mais, encontrando ofertas, fazendo o dinheiro render mais. Eu tinha praticado. As habilidades voltaram afiadas e claras. Meu diploma em análise financeira não tinha sido inútil, afinal. Comecei devagar. Comprei coisas que me negava há anos. Um bom café, livros, uma limpeza de pele no spa do centro. Lionel nem percebeu. Troquei nossa máquina de lavar. A antiga estava quebrada há meses, e Lionel ficava dizendo que não tínhamos dinheiro para comprar uma nova. Ele chegou em casa no dia da entrega, olhou para ela e disse: "Já era hora de a garantia cobrir a troca." Não havia garantia nenhuma. Eu paguei em dinheiro, mas apenas concordei com a cabeça. Eu consertei a bicicleta do Royal. Comprei material de arte novo para Kira. Comprei o laptop que a Lily precisava para a escola, um bom, não aquele modelo recondicionado que o Lionel tinha sugerido. Achei uma promoção, eu disse para ele. Ele mal levantou os olhos do celular. E, aos poucos, em silêncio, comecei a entender algo. Lionel não administrava nossas finanças porque eu era incompetente. Ele as administrava porque precisava que eu fosse incompetente. Precisava que eu fosse dependente. Grata. Comecei a prestar atenção. A prestar atenção de verdade. Percebi que a mesada que ele me dava todo mês, $1.800 para compras de supermercado, suprimentos e necessidades das crianças, era a mesma de 5 anos atrás. Apesar da inflação, apesar das crianças estarem crescendo e precisando de mais coisas, eu tinha aprendido a economizar usando cupons, aproveitando promoções e, às vezes, deixando de lado algumas coisas essenciais. Notei que ele comprava ternos novos sem discutir comigo, mas questionou quando comprei um vestido de $30 na Target. Notei que ele havia retirado meu nome da nossa conta conjunta há 3 anos. Simplificando nossas finanças, ele disse. Assinei os papéis sem lê-los com atenção. Percebi que, na verdade, eu não sabia quanto dinheiro ele ganhava. Não sabia quanto havia em nossa conta poupança, se é que tínhamos uma. Não sabia nada sobre nossos fundos de aposentadoria ou investimentos. Durante 16 anos, administrei nossa casa às cegas. E estive tão ocupada tentando ser suficiente, boa o suficiente, organizada o suficiente, competente o suficiente, que não questionei isso. Certa noite, 2 semanas antes do desastre no Belamies, fiz uma pergunta simples a Lionel. Estávamos na cozinha. Eu estava arrumando a bagunça do jantar enquanto ele mexia no iPad sentado à mesa. Lionel, eu disse casualmente, estava pensando na poupança para a faculdade da Lily. Ela tem 3 anos até começar a se candidatar. Quanto temos guardado? Ele não levantou o olhar. Está resolvido. Eu sei, mas qual é o valor? Gostaria de saber com o que estamos trabalhando agora. Ele ergueu o olhar, uma leve ruga se formando em sua testa. Por quê? Porque ela é minha filha, e eu quero saber. Tessa, está tudo sob controle. Você não precisa se preocupar com isso. Não estou preocupado. Só quero saber. Seu maxilar se contraiu. Eu administro nossas finanças. Sempre foi assim. Você administra a casa. Eu administro o dinheiro.
Por que você está questionando isso de repente? Não estou questionando nada. Estou fazendo uma pergunta simples sobre o fundo universitário da nossa filha. Ele se levantou e havia um tom de voz mais áspero do que eu vinha percebendo ultimamente. E eu te digo, está resolvido. Eu não entro na cozinha e peço que você justifique cada compra no supermercado, não é? Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Cada um de nós tem seu papel. Não entendo por que você está dificultando tanto as coisas. Olhei para ele, olhei mesmo para ele, para a maneira como ele se portava, como se fosse o único adulto na sala, para a impaciência em seus olhos, como se eu fosse uma criança fazendo perguntas idiotas. Quero ter acesso às nossas contas bancárias, eu disse em voz baixa. De jeito nenhum. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Não foi deixe-me pensar a respeito ou por que você precisa disso. Simplesmente de jeito nenhum. Nos encaramos através da cozinha. Por que não? Perguntei. Porque você vai acabar fazendo alguma besteira. Você vai ver um número fora de contexto e entrar em pânico, ou vai transferir alguma coisa sem querer. Eu tenho um diploma em análise financeira, Lionel. Você se formou há 16 anos. Você está fora da área há tanto tempo. Você não confia em mim? Eu não disse isso. Você acabou de dizer que eu vou estragar alguma coisa. Ele expirou lentamente, como se faz com uma criança teimosa. Tessa, não vou ter essa conversa. Tive um dia longo. A resposta é não. Deixa pra lá. Ele saiu da cozinha. Eu fiquei ali parada com as mãos na água com sabão e percebi que estava tremendo. Não de medo, mas de raiva. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei ao lado de Lionel na nossa cama e fiquei ouvindo sua respiração. E pensei nos 47 milhões de dólares depositados em contas que ele nem sabia que existiam. Pensei no cartão de crédito preto que eu tinha recebido naquela semana, aquele que eu havia escondido no carro. Pensei nos 16 anos em que me disseram que eu não era capaz. E comecei a planejar. O jantar no Bellamy's não foi ideia minha. Foi da Joana. Minha sogra me ligou numa quinta-feira à tarde, 2 semanas depois da minha conversa com o Lionel sobre as contas bancárias. Tessa, querida, disse ela com aquela voz que sempre me fazia estremecer. Frederic e eu queremos dar um jantar em família. Faz muito tempo que as duas famílias não se reúnem. Parece ótimo, eu disse com cautela. Bellamy's. No próximo sábado, às 7, Frederic fará reserva. Vai ser ótimo. Bellamy's, o restaurante mais caro da cidade. O tipo de lugar que Lionel e eu nunca tínhamos conseguido pagar, nem mesmo em aniversários. Isso é muito generoso, eu disse. Para quantas pessoas? Vamos ver. Frederic e eu, Philip e sua esposa Audrey, a irmã de Lionel, Monroe, e seu marido Kyle. Seus pais, sua irmã Lisandra e a família dela, as crianças, é claro. Devem ser umas 18 pessoas. Meu estômago se contraiu. Essa conta vai ser bem alta. Ah, não se preocupe com isso. Lionel disse que cuidaria disso. Fiquei completamente imóvel. Lionel disse que pagaria. Sim, ele nos ligou esta manhã. Disse que queria oferecer um jantar a todos. Que gentil, não é? Ele disse que os negócios têm ido muito bem ultimamente. Depois que desliguei o telefone, encontrei o perfil do Lionel no LinkedIn no meu celular. Nunca tinha olhado antes. Por que olharia? Mas agora estava olhando as atividades recentes dele. Ele tinha postado 3 semanas atrás sobre ter fechado um grande negócio, um empreendimento imobiliário comercial na região dos Armazéns. Os comentários estavam lotados de mensagens de parabéns. Liguei para o restaurante e perguntei sobre reservas em nome de Frederic Brennan. A recepcionista encontrou a reserva imediatamente. Grupo de 18 pessoas para sábado às 19 horas, confirmou ela. Vocês chegaram separadamente ou juntos? Você pode me dizer se alguém já pagou antecipadamente? Perguntei. Não, senhora. A conta será paga no final da refeição. Deseja mais alguma coisa? Desliguei devagar.
Lionel ia pagar o jantar para 18 pessoas no Bellamy's, onde o prato principal custava em média $85. Onde as garrafas de vinho começavam em $200. Não tínhamos dinheiro para isso. Não com o orçamento que ele sempre dizia que tínhamos. Não com a gestão financeira cuidadosa da qual ele sempre se orgulhou tanto, a menos que algo tivesse mudado. Naquela noite, enquanto Lionel tomava banho, fiz algo que nunca tinha feito antes. Revirei sua pasta. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Me senti como um criminoso na minha própria casa, mas eu precisava saber. Dentro havia as coisas de sempre. iPad, pasta com contratos, cartões de visita, mas no fundo havia um extrato bancário. Peguei-o e fiquei olhando para o saldo. $347 mil em uma conta pessoal somente em nome dele. Verifiquei os depósitos. O salário dele, que agora descobri ser de $180 mil por ano, e não os $120 mil que ele havia insinuado, além de bônus e um grande depósito de 3 semanas atrás, de $125 mil. A comissão do negócio do armazém. Fotografei tudo com meu celular, meu coração batendo tão forte que achei que ele fosse ouvir por cima do barulho do chuveiro. Então encontrei outra coisa. Uma pasta com extratos financeiros, nossa hipoteca, metade do que Lionel havia me dito que era. Contas de investimento, substanciais, todas apenas em nome dele, e bem no fundo, um e-mail impresso. Era do irmão dele, Philip, de 6 meses atrás. Ainda não consigo acreditar que você está conseguindo isso. Como a Tessa não sabe que vocês têm $500 mil? Você realmente disse a ela que a hipoteca é de $3.500 quando na verdade é de $1.800? Que frio! Mas, já que ela não está fazendo perguntas mesmo, me avise sobre o imóvel para investimento. Se você tem o capital como diz, podemos seguir em frente. Li 3 vezes. O chuveiro desligou. Coloquei tudo de volta exatamente como estava, fechei a pasta e entrei no quarto com pernas que pareciam não ser minhas. Lionel saiu enrolado numa toalha, com água pingando do cabelo. Ei, o que tem para o jantar? Olhei para o meu marido. Olhei mesmo para ele. Ele vinha mentindo para mim há anos. Não apenas controlando o dinheiro, mas mentindo ativamente sobre isso, tirando meu nome das contas, escondendo renda, me fazendo acreditar que estávamos passando por dificuldades quando não estávamos. Me fazendo sentir culpada toda vez que eu gastava dinheiro comigo mesma, me fazendo sentir incompetente por não conseguir administrar um orçamento baseado em mentiras. Tessa, jantar. Eu pedi pizza, ouvi-me dizer. Vai chegar em 20 minutos. Comemos pizza na terça-feira. Então faça algo você mesmo. Ele piscou, surpreso, mas eu já estava saindo da sala. A semana seguinte passou arrastada. Fiz as coisas por obrigação, preparei o café da manhã, levei as crianças para a escola, limpei a casa, mas por dentro eu estava planejando. Pensei em confrontar Lionel, resolver as coisas na hora, exigir a verdade, mas eu sabia o que aconteceria. Ele distorceria tudo, me faria sentir louca por estar bisbilhotando, tentaria me manipular em relação aos números, diria que eu não entendia e que estava tirando as coisas do contexto. Ele vinha controlando a narrativa há 16 anos. Eu não conseguiria vencer uma briga nos termos dele, então decidi mudar as regras. Chegou o sábado, o dia do jantar no Bellamy's. Me arrumei com calma. Usei um vestido que havia comprado na semana anterior. Simples, elegante, caro, de seda verde escura, que me caiu perfeitamente. Lionel percebeu. Isso é novidade. Eu o tenho há anos. Menti com naturalidade. Ele estava distraído, ajeitando a gravata em frente ao espelho. Escuta, hoje à noite preciso que você não me envergonhe, tá bom? Com licença. Meu pai está me pressionando em relação aos negócios. Ele acha que não sou agressivo o suficiente com os investimentos. Preciso mostrar a ele que tenho tudo sob controle, então deixe-me conduzir as conversas sobre dinheiro ou negócios. Não se intrometa com perguntas. Nem em sonho, eu disse. Ele não percebeu a frieza na minha voz. Fomos buscar as crianças, Lily de calça jeans preta e uma blusa bonita. Os gêmeos com roupas que tentaram combinar, mas não conseguiram.
Entraram no carro tagarelando sobre o que iriam pedir. Posso ficar com a lagosta? Perguntou Kira. Não, disse Lionel automaticamente. Peça algo razoável. É um jantar especial, eu disse. Peça o que quiser. Lionel me lançou um olhar, mas não me contradisse na frente das crianças. Chegamos ao Bellamy's às 7 em ponto. O restaurante era lindo, todo em madeira escura e com iluminação suave, além de janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Um pianista tocava suavemente em um canto. As duas famílias já estavam sentadas em uma mesa comprida perto das janelas. Meus pais sentaram-se em uma das pontas, meu pai parecia desconfortável com o paletó, enquanto minha mãe exibia seu sorriso de igreja. Minha irmã Lisandra estava lá com o marido, Brian, e os 2 filhos. Do outro lado, Frederic e Joanna já estavam em seu círculo íntimo. Philip e sua esposa Audrey, Monroe e Kylie. Todos bem-sucedidos, refinados, o tipo de pessoa que pertencia a lugares como este. E então havia eu, a dona de casa, aquela sem carreira, sem renda, sem voz. Tessa. Joanna mandou beijos no ar em ambas as minhas bochechas. Você está linda, não é? É da Nordstrom Rack? Era da Saks. Algo assim. Acomodamo-nos em nossos lugares. Acabei sentada entre minha mãe e Audrey, com Lionel do outro lado da mesa, ao lado de seu pai. O garçom anotou os pedidos de bebidas. Lionel pediu uma garrafa de uísque escocês caro para os homens. Joanna pediu champanhe para as mulheres. Na verdade, eu disse, vou querer uma taça de Chantal Margaux. As sobrancelhas do garçom se ergueram levemente. Os Sauternes. Excelente escolha, senhora. Joanna riu. Tessa, são $90 por copo. Eu sei. Sorri para o garçom. Obrigada. O maxilar de Lionel se contraiu, mas ele não disse nada. Não na frente de todos. A primeira parte do jantar foi ótima. A conversa fluía ao meu redor. Philip falava sobre seu escritório de advocacia. Monroe comentava sobre seu negócio de design de interiores. Meu pai contava histórias sobre sua construtora. Percebi que minha mãe estava me observando. Ela estava quieta desde que chegamos, o que não era comum para ela, mas eu não tive tempo para pensar nisso. Chegaram os aperitivos. Todos à mesa admiraram a comida. Apresentação impecável, porções minúsculas que custavam mais do que meu antigo orçamento semanal para compras de supermercado. Então Joanna se virou para mim. Então, Tessa, querida, como você tem se mantido ocupada ultimamente? Ainda com a Associação de Pais e Professores? Dei um passo atrás nisso, eu disse. Tenho me concentrado em outras coisas. Ah, como assim? Agora todos estavam ouvindo. Como as famílias fazem quando pressentem que uma história está prestes a ser contada? Projetos pessoais, eu disse vagamente. Lionel interrompeu. Ela andou reorganizando a casa de novo. Ele disse isso com carinho, mas havia um tom de irritação por baixo. Eu fico dizendo para ela que já está tudo organizado, mas você sabe, a Tessa precisa de alguma coisa para fazer. Risos educados. Deve ser bom, disse Monroe. Ter todo esse tempo livre. Estou conciliando 3 projetos de design comercial e mal tenho tempo para respirar. Ser mãe é um trabalho em tempo integral, disse minha mãe em voz baixa. Claro que sim, concordou Monroe prontamente. Eu não quis dizer? Não, você tem razão, disse Lionel. A vida da Tessa é bem mais fácil do que a nossa, que trabalha fora. Sem prazos, sem chefes, sem pressão de verdade. Algo dentro de mim ficou frio e cortante. Lionel, disse Philip, rindo. Vamos lá, cara. Estou falando sério. Não estou dizendo que ela não trabalha duro, mas sejamos honestos. Ela não precisa se preocupar com orçamentos, lucros ou expectativas de clientes. Ela faz listas de compras. A situação à mesa ficou desconfortável. Minha irmã Lisandra encarava o prato. Meu pai pigarreou. Mas Lionel estava empolgado, fazendo graça para o pai. E tudo bem. Combinamos que nosso casamento funcionaria assim. Eu lido com as questões mais importantes.
Ela lida com as questões domésticas. Cada um na sua área. E você lida bem com isso, disse Joana, tentando amenizar a situação. As crianças são adoráveis. A casa está sempre linda. Quando eu me lembrar de limpar, eu disse baixinho. O que foi isso? Perguntou Lionel. Olhei para ele. Eu disse, quando eu me lembrar de limpar a casa na qual você nunca ajuda, enquanto cuida de 3 filhos que você mal vê, com um orçamento que você mantém deliberadamente apertado. O silêncio se fez como uma pedra. O rosto de Lionel corou. Tessa, quanto vale nossa hipoteca, Lionel? O que? Uma pergunta simples. Quanto pagamos por mês? Este não é o momento. $3.500, certo? Foi o que você me disse. É por isso que temos que ser tão cuidadosos com o dinheiro. Seu olhar endureceu. Não vamos discutir nossas finanças pessoais no jantar? Por que não? Você está questionando a minha competência. Eu nunca disse que você era incompetente. Você disse, eu faço listas de compras. Você disse, não tenho nenhuma pressão real. Você disse, estou na minha área de atuação. Minha voz estava firme, mas por dentro eu tremia. Então, vamos falar sobre as faixas de rolamento. Vamos falar sobre o fato de que nossa hipoteca é, na verdade, de $1.800. Que você ganha $180 mil por ano, não $120 mil. Que você tem mais de $300 mil em contas pessoais às quais eu não tenho permissão para acessar. A mesa explodiu em risos. O quê? O rosto da minha mãe empalideceu. Lionel. Frederic inclinou-se para a frente, mas Lionel estava me encarando como se nunca tivesse me visto antes. Você mexeu nas minhas coisas. Eu fiz. Você não tinha esse direito. Eu sou sua esposa. Eu tinha todo o direito. Seu pequeno e ardiloso ele se interrompeu, consciente da plateia. Baixou a voz para um tom ameaçador. Você não tem a menor ideia do que está falando. Viu alguns números fora de contexto e tirou conclusões precipitadas porque não entende como funcionam as finanças. Entendo perfeitamente. Fiquei surpresa com a calma na minha voz. Você vem mentindo para mim há anos, escondendo dinheiro, me fazendo sentir incompetente para que eu não fizesse perguntas. Isso é uma loucura. É mesmo? Peguei meu celular e abri as fotos que tinha tirado. Este é um e-mail do Philip. Devo lê-lo em voz alta? Philip empalideceu. Lionel levantou-se tão depressa que a cadeira arrastou no chão. Chega. Sentem-se, disse Frederic bruscamente. Os dois. Estamos em público. Mas Lionel me encarava com pura fúria. Você quer falar sobre competência? Ótimo, vamos falar sobre competência. Ele se virou para a mesa. Minha esposa não consegue equilibrar um extrato bancário. Ela não entende princípios básicos de investimento. Ela não consegue administrar dinheiro além de recortar cupons e aproveitar promoções. As palavras do prólogo. Aquelas que pairariam no ar como veneno. Ela não consegue nem administrar o orçamento doméstico sem me ligar no trabalho 3 vezes por semana, continuou ele. Estou lhe dizendo, se eu não cuidasse das finanças de verdade, estaríamos afundando. Joana enxugou os olhos, rindo nervosamente. Minha própria mãe parecia prestes a chorar. E eu fiquei ali sentada, sentindo a humilhação me invadir em ondas. Mas por baixo de tudo isso, por baixo da mágoa e do constrangimento, havia algo mais. Poder. Porque eu sabia algo que nenhum deles sabia. Eu tinha $47 milhões. E eu estava prestes a mudar tudo. O resto aconteceu exatamente como descrevi no prólogo. A declaração de Lionel de que eu era incompetente. O brinde do pai dele, o garçom trazendo a conta e eu sacando um cartão American Express Centurion preto, que exigia um patrimônio líquido de pelo menos $10 milhões para ser obtido. A expressão no rosto de Lionel quando assinei aquele recibo valeu cada momento de humilhação que veio antes. Saí da Bellamy sem olhar para trás. Entrei no meu carro, o sedã discreto que Lionel tinha aprovado para mim, e dirigi. Não para casa. Eu não podia ir para casa ainda.
Dirigi até o porto, estacionei com vista para a água e fiquei sentada no escuro com as mãos tremendo no volante. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Lionel. Depois Alisandra, depois minha mãe, depois Joana. Desliguei. Fiquei sentada ali por uma hora, observando os barcos balançarem na água escura, e me permiti sentir tudo o que eu vinha reprimindo há 16 anos. A pequenez, a invisibilidade, a constante sabotagem. O jeito como ele me treinou para duvidar de mim mesma, para me desculpar por ocupar espaço, para ser grata por migalhas de atenção, o jeito como eu fui encolhendo cada vez mais até mal me reconhecer. Mas sentada ali no escuro, tomei uma decisão. Eu não ia mais encolher. Quando finalmente cheguei em casa, já passava das 11 horas. A casa estava escura, exceto pela luz da varanda. Entrei silenciosamente. Lionel estava me esperando na sala de estar, ainda com a roupa de jantar, um copo de uísque na mão. Onde diabos você esteve? Condução. Você me envergonhou na frente de toda a minha família. Bom. Ele se levantou. Ótimo. É tudo o que você precisa dizer. O que você quer que eu diga, Lionel? Me desculpe por ter dinheiro que você desconhecia. Me desculpe por não ser a esposa indefesa que você precisava que eu fosse. De onde veio esse dinheiro? Meu tio faleceu. Ele me deixou sua herança. Quanto? Olhei para ele. Por quê? Para que você consiga lidar com isso. Eu sou seu marido. Essa não é uma resposta. Ele bateu o copo na mesa. Você devia ter me dito. Esse dinheiro pertence a nós dois. Na verdade, não. A herança não é um bem comum. É só minha. Então você tem conversado com advogados. Tenho estado a estudar por conta própria. Ele riu, mas foi uma risada desagradável. Se instruindo. Jesus, Tessa. Você sabe o quão estúpida você soou hoje à noite? Jogando números como se soubesse o que significam. Eu sei exatamente o que eles querem dizer. Sabe o que você pesquisou no Google? Há uma diferença. Você começou a andar de um lado para o outro. Esse cartão que você sacou. Você sequer entende a responsabilidade? Os juros se você não pagar todo mês. As taxas. É um cartão de débito, não um cartão de crédito. Não há juros porque o valor total deve ser pago mensalmente. A anuidade é de $5.000, que é isenta se você gastar mais de $500.000 por ano. E estou bem ciente dos benefícios. Status Gold automático em companhias aéreas, programas de hotéis e serviço de concierge. Ele olhou fixamente para mim. Eu não sou estúpido, Lionel. Nunca fui. Você só precisava que eu fosse. Não é isso? Ele se interrompeu. Recomeçou. Eu te protegi. Tirei o peso do estresse financeiro dos seus ombros para que você pudesse se concentrar nas crianças, na casa. Você me isolou. Você me tornou financeiramente dependente para que eu não pudesse ir embora. Isso é uma loucura. É mesmo? Então por que você tirou meu nome da nossa conta conjunta? Para simplificar. Por que você mentiu sobre o seu salário? Eu não menti. Eu simplesmente não. Por que você mentiu sobre nossa hipoteca, nossas despesas? Por que você me fez sentir culpado por gastar dinheiro quando tínhamos de sobra? Não temos muito. Temos o que construir através de uma gestão cuidadosa. Temos tudo o que você acumulou enquanto me fazia implorar por dinheiro para comprar comida. Minha voz se elevou. Parei, respirei fundo. Ficamos nos encarando do outro lado da sala de estar. Quanto custa? Perguntou ele finalmente. O que? Quanto seu tio lhe deixou? Eu sorri e o vi estremecer. O suficiente para que eu nunca mais precise pedir sua permissão para nada. Passei por ele em direção às escadas. Tessa. Sua voz me deteve. Se você pensa que vai pegar as crianças e ir embora, pense 2 vezes. Vou lutar pela guarda e vou vencer. Virei-me lentamente. Com que fundamento? Você é instável. O que aconteceu hoje à noite provou isso.
Perdeu a cabeça em público, fez acusações absurdas. Claramente está tendo algum tipo de colapso nervoso. Cuidado, Lionel. Sou um empresário respeitado, com renda e carreira estáveis. Você é uma dona de casa sem experiência profissional e, aparentemente, com uma fortuna secreta que vem escondendo. Que juiz consideraria isso um comportamento sensato? Meu coração estava acelerado, mas mantive a voz calma. O tipo de juiz que vê registros financeiros comprovando que você vem cometendo abuso financeiro há mais de uma década. Isso não existe de verdade. Com certeza. E tenho provas. Pode me testar. Ficamos ali parados e eu vi algo mudar em seus olhos. Cálculo. Não vamos fazer isso, disse ele, com a voz mais suave. Não vamos destruir nossa família por causa de um mal-entendido. Admito, talvez eu devesse ter sido mais transparente sobre nossas finanças. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia de casal, resolver isso. Não, Tessa, eu quero o divórcio. As palavras pairavam no ar. Eu nunca as tinha dito em voz alta antes. Nunca sequer me permiti pensar nelas seriamente, mas agora que as tinha dito, sentia-me mais leve. Você não está falando sério, disse Lionel. Com certeza. Pense nas crianças. Estou pensando neles. Estou pensando em que tipo de exemplo estamos dando. Que tipo de casamento eles consideram normal. Você está reagindo de forma exagerada a uma única briga. 16 anos, Lionel. 16 anos você me fazendo sentir pequena. E chega. Subi as escadas. Ele não me seguiu. Fui ver como estavam as crianças. Todas as 3 estavam dormindo, graças a Deus, poupadas de ouvir aquela conversa. Então fui para o nosso quarto, peguei uma mala e comecei a arrumar as coisas. Não tudo, só o suficiente para alguns dias. Minhas mãos estavam firmes. Minha mente estava clara. Eu estava mesmo fazendo isso. A porta se abriu atrás de mim. Lionel estava parado na entrada. Aonde você vai? Hotel. Vou buscar as crianças amanhã depois da escola. Nem pensar. Eu me virei. Não faça isso. Eles também são meus filhos. Então haja como tal. Seja o pai deles, não o ditador. Tenho providenciado sustento para eles. Dinheiro não é sinônimo de educação. Que ironia vinda de alguém que acabou de herdar milhões. Eu não herdei o dinheiro para sustentá-los, Lionel. Você já deveria estar fazendo isso. Eu herdei porque meu tio viu algo em mim que você nunca viu. E o que é isso? Potencial. Fechei o zíper da mala. Se você sair por aquela porta, disse-lhe baixinho, não haverá volta. Eu sei. Vou tornar isso horrível. Você já fez isso no jantar, na frente de todos. Ele não respondeu. Peguei minha mala, passei por ele, desci as escadas e fui até meu carro. Ele ficou parado na porta me observando enquanto eu carregava minhas coisas. Você vai se arrepender disso, gritou ele. Fiz uma pausa, olhei para trás e o vi parado na porta da casa que eu havia limpado, organizado e transformado em um lar por 16 anos. A única coisa de que me arrependo, eu disse, é de não ter feito isso antes. Entrei no meu carro e fui embora. Fiz o check-in no Riverside Hotel, o melhor da cidade, aquele com porteiro, piso de mármore e quartos que custam $600 a diária. O tipo de hotel que o Lionel jamais me deixaria reservar. Pedi serviço de quarto, um hambúrguer de $45 e uma taça de vinho de $18, e comi tudo sentado na cama king size, vestindo um roupão macio. Então liguei meu celular de novo. 73 mensagens. Comecei com minha irmã Alisandra. Meu Deus, Tessa, o que aconteceu? Alisandra, você está bem? Alisandra, por favor, me liga. Alisandra, a mamãe está desesperada. Então minha mãe disse, mãe, Tessi-Marie, me ligue agora mesmo. Mãe, eu não sei o que deu em você, mas não é assim que resolvemos as coisas. Mãe, seu marido está desesperado. Mãe, pense nas crianças. Joana deixou uma mensagem de voz. Eu a reproduzi no Viva Voz.
Tessa, aqui é a Joana. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas você humilhou esta família. Lionel é um bom homem e um bom provedor. Seja lá qual for a besteira que você está pensando sobre dinheiro, você precisa se desculpar e resolver isso antes que arruine a vida dos seus filhos. Excluir. Philip havia enviado uma mensagem. Philip, você está cometendo um erro. Frederic. Frederic. Precisamos conversar sobre essa situação. Me ligue. Mas uma mensagem em particular me surpreendeu. Era da Audrey, esposa do Philip. Audrey, não sei o que está acontecendo, mas que bom para você. Vi seu rosto no jantar. Ligue se precisar de alguma coisa. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Então liguei para Lisandra. Ela atendeu no primeiro toque. Tessa, onde você está? Estou bem. Estou em segurança. O que diabos aconteceu? Mamãe disse que você teve algum tipo de surto durante o jantar. Eu não tive um colapso nervoso. Eu me defendi humilhando publicamente seu marido. Ele me humilhou primeiro. Silêncio. Alisandra, você ouviu o que ele disse sobre mim? Ele foi? Sim, ele passou dos limites. Mas Tessa, sacar aquele cartão de crédito assim, onde você conseguiu isso? Esses cartões exigem. Eu sei o que eles exigem. Então, você tem dinheiro? Sim. Quanto? Chega, Tessa. Alisandra, de que lado você está? Outra pausa. Estou do lado de vocês, rapazes. Mas também estou preocupada. Vocês estão tomando decisões importantes muito rápido. Divórcio? Sério? Você acha que eu deveria ficar com ele? Acho que você deveria ir com calma. Procure aconselhamento. Resolva isso. Você faria isso? Se Brian mentisse para você sobre dinheiro por 16 anos? Se ele fizesse você implorar por dinheiro para comprar comida enquanto escondia centenas de milhares de dólares? Foi isso que Lionel fez? Sim. Ouvi-a exalar. Meu Deus, Tessa, eu não sabia. Ninguém fez isso. Essa era a intenção. A mãe sabe. Não sei o que Lionel lhe disse. Ela está dizendo que você o traiu ao esconder sua herança. Eu ri amargamente. Claro que sim. Tessa, preciso ir, ligo para você amanhã. Espere, e as crianças? E quanto a eles? Você? Você vai voltar para buscá-los? Claro que sim. Amanhã depois da aula. Eu sou a mãe deles. Lionel diz, não me importo com o que Lionel diz. Desliguei o telefone. Depois liguei para uma advogada. Não uma advogada qualquer. A melhor advogada de divórcio do estado. Uma mulher chamada Rebecca Frost, que tinha a reputação de destruir homens ricos nos tribunais. Sua assistente respondeu, Frost legal. Preciso falar com Rebecca Frost sobre representatividade. A agenda da senhorita Frost está muito cheia. Posso perguntar do que se trata? Divórcio, abuso financeiro e tenho 47 milhões de dólares para proteger. Aguarde, por favor. 30 segundos depois. Aqui é Rebecca Frost. Sua voz era firme, profissional, objetiva. Contei-lhe tudo. A herança, as mentiras de Lionel, os anos de controle financeiro, a humilhação no jantar. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela disse, você pode vir na segunda-feira de manhã às 9 horas. Sim. Traga toda a documentação, extratos bancários, e-mails, qualquer prova de que ele te enganou, o acordo pré-nupcial, se você assinou um. Não tínhamos um acordo pré-nupcial. Melhor ainda. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Ele ameaçou brigar comigo pela guarda dos filhos. Claro que sim. Eles sempre fazem isso. Não se preocupe. Nós vamos resolver. Ele disse que sou instável por esconder a herança. Você não foi quem cometeu abuso financeiro por mais de uma década. Acredite em mim, senhora Brennan. Quando tudo terminar, ele terá sorte se conseguir visitas supervisionadas.
Senti algo se soltar no meu peito. Obrigado. Não me agradeça ainda. Isso vai ficar feio. Você está preparado para isso? Sim. Ótimo. Até segunda-feira. Desliguei o telefone e me deitei na cama do hotel. Estava mesmo acontecendo. Eu estava mesmo deixando. Esperei pelo pânico, pela dúvida, pela voz que questionara cada decisão minha por 16 anos. Mas tudo o que senti foi alívio. O dia seguinte era domingo. Dormi até às 10 horas, algo que não fazia há 15 anos. Pedi o café da manhã na cama. Tomei um longo banho. Então dirigi até a casa para buscar as crianças. O carro do Lionel estava na garagem. O da Joana também. Claro. Entrei com a minha chave. Estavam todos na cozinha, Lionel, Joana e Frederic. As crianças estavam lá em cima. Eu conseguia ouvir música tocando. A conversa parou quando eu entrei. Tessa. A voz de Joana era gélida. Que gentileza sua se juntar a nós. Estou aqui pelas crianças. As crianças estão hospedadas aqui, disse Lionel. Não, não são. Sim, são. Eu sou o pai deles. Esta é a casa deles. E eu sou a mãe deles. Eles vêm comigo. Para onde? Um hotel? Joana zombou. Você vai desarraigá-los de casa porque está fazendo birra. Isso não é uma birra. Então o que é? Perguntou Frederic. Porque, do nosso ponto de vista, você perdeu a cabeça. Eu o encontrei. Na verdade, você humilhou nosso filho. Seu filho me humilhou primeiro, mas notei que você não se importou com isso. Lionel providência para você. Lionel mentiu para mim durante anos sobre dinheiro, sobre bens, sobre nossa situação financeira. Ele administrava suas finanças. Ele os escondeu. Há uma diferença. Joana se levantou. Sua pequena ingrata. Cuidado, eu disse baixinho. Nós te acolhemos nesta família. Nós te recebemos de braços abertos e é assim que você nos retribui? Fazendo escândalo, acusando Lionel de abuso financeiro. As palavras são abuso financeiro. Isso não é real, disse Lionel. É muito real e está documentado. E meu advogado está muito interessado em discutir isso no tribunal. Os olhos de Frederic se estreitaram. Você tem um advogado? É claro que contratei um advogado. Isso é uma loucura, disse Joana. Você está destruindo esta família por causa de um dinheiro que nem é seu. É meu. Meu tio me deixou. Não para o Lionel. Para mim. E você escondeu isso do seu marido. Da mesma forma que ele escondeu nossa hipoteca real, nossa renda real, suas contas de investimento. Silêncio. Sim, eu disse. Eu também encontrei esses. Lionel estava com a mandíbula tensa. Você não vai levar as crianças. Observe-me. Passei por eles em direção às escadas. Lionel agarrou meu braço. Olhei para a mão dele e depois para o seu rosto. Solte. Ainda não terminamos de conversar. Sim, estamos. Solte-os ou vou chamar a polícia. Esta é a minha casa. Esta é a nossa casa. Eu moro aqui. E se você não me soltar agora mesmo, vou prestar queixa por agressão. Ele soltou minha mão como se tivesse se queimado. Subi as escadas. As crianças estavam na sala extra. Lily estava no celular. Os gêmeos estavam jogando videogame. Eles olharam para cima quando eu entrei. Mãe. Lily franziu a testa. Onde você estava ontem à noite? Em um hotel. Podemos conversar? Sentei-me e eles se reuniram ao meu redor. Lily, cautelosa, os gêmeos, confusos. Preciso te contar uma coisa, eu disse com cuidado. Seu pai e eu estamos tendo alguns problemas. Problemas de adultos. E vou ficar em outro lugar por um tempo. Você vai se divorciar, disse Lily, categoricamente. Sim. Os olhos de Kira se encheram de lágrimas. Por quê?
Porque às vezes os adultos cometem erros e às vezes os relacionamentos não dão certo. O que você fez? Perguntou Royal. A pergunta me atingiu como um soco. Por que você acha que eu fiz isso? Porque papai disse e ele parou. O que o papai disse? Que você estava sendo louca. Que você o envergonhou. Olhei para Lily. O que ele te disse? Ela deu de ombros, mas eu vi a incerteza em seus olhos. Ele disse que você herdou dinheiro e ficou furiosa. Que você gritou com ele na frente de todos e saiu furiosa. Foi isso que você acha que aconteceu? Não sei. Eu não estava lá. Não, você não era. Respirei fundo. Eis a verdade. Eu herdei dinheiro do meu tio, e não contei ao seu pai imediatamente porque tinha medo de que ele o controlasse da mesma forma que controlou todo o nosso dinheiro durante anos. E no jantar de ontem à noite, ele me chamou de incompetente na frente das duas famílias. Então, paguei a conta de todos com o meu próprio dinheiro para provar que não era. E depois fui embora. Eles ficaram me encarando. Papai disse que você estava sendo dramática. Lily disse, eu estava sendo honesta. Ele disse, vocês estão tentando nos colocar contra ele. Não estou. Estou tentando te dizer a verdade, então ele está mentindo. Royal perguntou. Ele está contando a versão dele da história. Qual é a diferença? Garoto esperto. A diferença é que a versão dele o faz parecer bem e a minha, maluca. A minha versão é o que realmente aconteceu. Como saberemos qual é a verdadeira? Perguntou Kira. Você não sabe. Ainda não. Mas você saberá, eu prometo. Olhei para os três, meus filhos confusos, assustados e no meio de algo que não entendiam. Preciso que vocês arrumem uma mala, eu disse. O suficiente para alguns dias. Vocês vêm comigo. Papai disse que temos que ficar aqui, disse Royal. E eu estou dizendo que você vem comigo. Eu sou sua mãe. E se não quisermos? Perguntou Lily em voz baixa. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Lionel tivesse dito. Você não quer? Ela deu de ombros. Não quero escolher. Você não está escolhendo. Você só vai ficar comigo por alguns dias enquanto seu pai e eu resolvemos as coisas em um hotel. Sim. E a escola? Eu te levo, disse papai. Lily, não me importa o que o papai disse. Eu sou sua mãe e estou dizendo para você arrumar uma mala agora. Ela estremeceu. Suavizei minha voz. Por favor. Eu sei que isso é assustador. Eu sei que você não entende, mas preciso que confie em mim. Ela olhou para os gêmeos, uma espécie de comunicação silenciosa passando entre eles. Então ela se levantou. Tudo bem, mas eu não estou feliz com isso. Você não precisa ser. Eles foram arrumar as malas. Eu voltei para o andar de baixo. Lionel, Joana e Frederic ainda estavam na cozinha conversando em voz baixa. Eles pararam quando me viram. As crianças estão arrumando as malas, eu disse. Nem pensar, começou Lionel. Você pode contestar isso e eu chamarei meu advogado e a polícia. Ou você pode deixá-los vir comigo pacificamente por alguns dias enquanto resolvemos um acordo de custódia temporária. A escolha é sua. Você não pode simplesmente pegá-los. Não vou levá-los. Sou o pai e mãe deles. Tenho todo o direito legal. Eu também. Então, entre com um pedido de guarda de emergência. Mas, por enquanto, eles estão vindo comigo. Joana deu um passo à frente. Você está sendo incrivelmente egoísta. Estou sendo mãe. Você está sendo vingativo. Não, estou sendo demitido. As crianças desceram as escadas com suas mochilas. Pareciam pequenas e assustadas, e eu odiava que aquilo estivesse acontecendo com elas. Mas também sabia que ficar naquela casa com Lionel controlando tudo e me sabotando a cada passo seria pior. Pronto? Perguntei. Eles assentiram com a cabeça. Você vai se arrepender disso, disse Lionel. Olhei para ele uma última vez. O homem com quem me casei há 16 anos. O homem que prometeu me amar e me honrar.
O homem que passou mais de uma década me fazendo sentir inútil. Não, eu disse. Eu realmente não vou. Nós fomos embora. Os funcionários do hotel nos ofereceram um upgrade para uma suíte quando me viram chegar com 3 crianças e malas, 2 quartos, sala de estar e cozinha compacta. Os gêmeos acharam que era uma aventura. Lily se refugiou no celular. Pedi serviço de quarto para o jantar. Hambúrgueres, massas, o que eles quisessem. Sem orçamento, sem restrições. Kira percebeu. Podemos pedir qualquer coisa? Alguma coisa? Meu pai sempre diz que serviço de quarto é um desperdício de dinheiro. Bem, eu não sou o pai. Eles pediram de tudo. Hambúrgueres, batatas fritas, milkshakes, sobremesas. Deu $200. Nem pestanejei. Depois do jantar, coloquei um filme para os gêmeos assistirem e encontrei Lily na varanda olhando fixamente para o celular. Podemos conversar? Perguntei. Ela deu de ombros. Sentei-me ao lado dela. Eu sei que isso é difícil. Você? Sim. Foi você quem tornou tudo difícil. Seu pai e eu tornamos as coisas difíceis, só que de maneiras diferentes. Ele disse que você tem mentido para ele sobre dinheiro. Não lhe contei sobre a herança imediatamente. É verdade. Por que não? Pois eu temia que ele controlasse isso da mesma forma que controla tudo mais. Ele não controla tudo, não é? Ela estava em silêncio. Lily, seu pai já te perguntou do que você precisa? Ou ele te diz o que você pode ter? Isso não é justo. Ele é o pai. Eu também sou o pai. Mas ele não me trata como tal. Ele me trata como uma criança. Como se eu não pudesse ser confiável para tomar decisões porque ele não pode. As palavras me atingiram como um tapa. O quê? Você me ouviu. Você está sempre perguntando a ele sobre as coisas. Podemos pagar por isso? Podemos fazer aquilo? Você nunca decide nada simplesmente porque ele controla o dinheiro. Porque você deixa. Encarei minha filha de 15 anos. Quando você ficou tão má? Perguntei baixinho. Seu rosto se contorceu. Eu não sou má. Eu só não entendo por que você está fazendo isso. Estávamos bem. Não estávamos bem, querida. Nós éramos. Somos uma família e você está destruindo tudo por causa de dinheiro. Não estou destruindo tudo por causa de dinheiro. Estou indo embora porque seu pai não me respeita. Você o respeitava? Por esconder esse dinheiro? Parei. Você tem razão. Eu deveria ter contado para ele, mas estava com medo. De quê? Sobre o que exatamente aconteceu no jantar. Sobre ele usar isso como mais uma prova de que não se pode confiar em mim. De que sou incompetente. Ele não disse que você era incompetente. Sim, ele disse. Ele disse isso para todos à mesa. Eu não estava lá. Não, mas você pode perguntar a qualquer pessoa que tenha sido. Ela desviou o olhar. Lily, eu não estou pedindo para você odiar seu pai. Estou pedindo para você entender que o que ele fez, mentir sobre nossas finanças, controlar tudo, me fazer sentir insignificante, isso não está certo. Você está fazendo ele parecer um monstro. Ele não é um monstro, mas também não é inocente. Ela enxugou os olhos. Só quero que as coisas voltem ao normal. Eu sei, meu bem, mas a normalidade não era boa. Não para mim. E nós? Isso também é para você. Não quero que você cresça pensando que o casamento é assim. Que as mulheres precisam pedir permissão, que os homens controlam tudo. Nem todos os casamentos são assim. Não, mas o nosso era. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, perguntou, você está realmente rico agora? A pergunta me pegou de surpresa. Sim. Tipo, quão rico? Somos ricos o suficiente para ficarmos bem. Aconteça o que acontecer. Isso significa que posso comprar um celular novo? Apesar de tudo, eu ri. Sim, você pode comprar um celular novo e podemos ficar em hotéis o tempo todo.
Não vamos ficar em hotéis o tempo todo. Vamos morar em um lugar só nosso, sem o papai. Sem pai. Ela refletiu sobre isso. Ainda o veremos? Claro. Ele é seu pai? Vamos resolver a questão da guarda. Não quero a guarda. Não quero ficar dividida entre duas casas. Eu sei, mas é assim que funciona. É péssimo. Sim, faz sentido. Estávamos sentados ali juntos enquanto o sol se punha sobre a cidade, e eu senti a enormidade do que eu tinha feito me atingir em cheio. Eu tinha destruído a vida dos meus filhos. Por quê? Dinheiro? Orgulho? Ah, pela verdade. Pela dignidade, para mostrar a eles que não é preciso aceitar ser diminuído, mesmo que agora eles me odiassem por isso. Na manhã de segunda-feira, deixei as crianças na escola e dirigi até o escritório de Rebecca Frost. Ficava no distrito financeiro, todo de vidro e aço. Sua assistente me levou a uma sala de canto com vista para o porto. Rebecca Frost era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, com cabelos negros encaracolados e olhos ainda mais penetrantes. Ela se levantou para apertar minha mão. Senhora Brennan, por favor, sente-se. Sentei-me. Ela abriu uma pasta. Fiz uma pesquisa preliminar sobre seu marido. Lionel Brennan, incorporador imobiliário comercial, fatura cerca de $180 mil por ano, mais bônus. Atualmente, possui $347 mil em contas pessoais e outros $200 mil em contas de investimento, tudo em seu nome. Pesquei. Como você? Sou muito boa no meu trabalho. Ela ergueu o olhar. Vocês estão casados há 16 anos. Não há acordo pré-nupcial, o que significa que, segundo a lei estadual, tudo que foi adquirido durante o casamento é considerado patrimônio comum, incluindo as contas dele. Mas a minha herança são bens particulares. Ele não tem direito a eles, mas você tem direito à metade de tudo que ele acumulou durante o casamento. Eu não quero o dinheiro dele. Você deveria. Ele vai brigar pela guarda dos filhos, o que significa que você precisará de recursos para pagar os honorários advocatícios. Mais importante ainda, aceitar o dinheiro dele manda uma mensagem. Você não é mais a esposa indefesa. Ele estava certo. Agora, vamos falar sobre a questão do abuso financeiro, continuou Rebecca. Você disse que ele mentiu sobre a renda, os pagamentos da hipoteca e as despesas. Você tem alguma documentação que comprove isso? Peguei meu celular e mostrei a ela as fotos que havia tirado. Ela as percorreu, com uma expressão cada vez mais séria. Isso é bom. Muito bom. Ele mentiu para você sobre bens importantes enquanto restringia seu acesso ao dinheiro. Isso é abuso financeiro clássico. Ela ergueu o olhar. Você está preparada para que ele negue? Sim. Você está preparada para ele dizer que você é instável? Que você está inventando tudo? Sim. Você está preparado para que a família dele se volte contra você? Para que as pessoas fiquem do lado dele? Pensei no rosto de Joana no hotel. Nas mensagens da minha própria mãe. Sim. Rebecca sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um predador que acabará de avistar sua presa. Ótimo. Então vamos destruí-lo. Os documentos foram protocolados na quarta-feira. Lionel foi notificado no trabalho. Ele me ligou 23 vezes em uma hora. Eu não atendi. Finalmente, ele mandou uma mensagem. Lionel, você entrou com pedido de divórcio. Eu? Sim, Lionel. Nós poderíamos ter resolvido isso. Eu? Não, não podíamos. Lionel, você está cometendo o maior erro da sua vida. Eu? Eu fiz isso há 16 anos, quando me casei com você. Lionel, as crianças vão te odiar por isso. Eu? Talvez, mas pelo menos ainda me respeitarei. Ele parou de mandar mensagens. Naquela noite, Joana ligou. Eu atendi. Não sei por quê. Você entrou com o pedido de divórcio, disse ela sem rodeios. Sim, você está destruindo esta família. Foi seu filho quem fez isso, não eu.
Ele fez um comentário durante o jantar. Ele fez comentários durante toda a vida. O jantar foi apenas o último. Você está sendo dramático demais. Estou sendo demitido. Pense nas crianças. Estou pensando neles. É por isso que estou mostrando a eles o que é o respeito próprio. Autoestima. Você está destruindo o lar deles. A casa deles já estava destruída. Só que você não conseguia ver porque a destruição era silenciosa. Silêncio. Então, se você prosseguir com isso, não fará mais parte desta família. Eu nunca fiz parte da sua família, Joana. Eu era apenas a empregada. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia poderosa. Por 16 anos, eu andei na ponta dos pés perto de Joana. Tentei agradá-la, busquei sua aprovação, e agora eu não me importava. Foi libertador. O golpe seguinte veio de uma fonte inesperada. Na tarde de quinta-feira, a Lisandra ligou. Conversei com a minha mãe, disse ela. E ela está do lado do Lionel. Fechei os olhos. Claro que sim. Ela diz que você está sendo egoísta. Que o casamento é sobre compromisso. Que você deveria ter tentado terapia de casal antes de partir para a agressão. Você contou a ela o que Lionel fez? Eu contei a ela o que você me disse. Ela diz que toda história tem dois lados e acredita no lado dele. Tessa, não, está tudo bem. Eu entendo. Lionel é um empresário bem-sucedido. Eu sou a esposa histérica. Por que ela não acreditaria nele? Isso não é justo, não é? Silêncio. Papai quer falar com você, disse a Lisandra finalmente. Sobre o quê? Sobre ser razoável. Eu ri. Até para mim soou amarga. Diga ao papai que estou sendo perfeitamente razoável. Estou deixando um homem que mentiu para mim por 16 anos. Essa é a coisa mais razoável que já fiz. Ele está preocupado com as crianças. Eu também sou. Ele acha que você deveria deixá-los ficar com Lionel para dar estabilidade. As palavras atingiram como um golpe físico. O quê? Ele acha que as crianças precisam de estabilidade agora. E a casa delas, a escola, a rotina. Tudo isso está com o Lionel. Eu sou a mãe deles. Ninguém está dizendo que você não é. Mas foi você quem saiu. Foi você quem está no hotel. Talvez seja melhor que eles fiquem em casa até as coisas se acalmarem. Não, Tessa. Não, de jeito nenhum. Eu deixei o Lionel, não meus filhos. Mas se você estiver hospedado em um hotel, estou procurando uma casa. Terei um lugar para morar em 2 semanas. Ainda assim, talvez por agora. Alisandra, de que lado você está? Estou do lado da criança. Eu também. É por isso que eles estão comigo. Papai só pensa. Não me importo com o que papai pensa. Não me importo com o que mamãe pensa. Não me importo com o que ninguém pensa, exceto meus filhos e meu advogado. Você está sendo teimoso. Estou sendo mãe. Você está sendo egoísta. A palavra ficou pairando entre nós. Uau, eu disse baixinho. Eu não quis dizer? Sim, você fez. Você acha que sou egoísta por ir embora, por querer respeito, por não aceitar isso calada. Não foi isso que eu disse. Era isso que você queria dizer. Tessa, vamos lá. Preciso ir. Desliguei antes que ela pudesse responder. Sentei-me na suíte do hotel, as crianças na escola, o silêncio sufocante, e senti o peso de tudo aquilo. Meu marido me odiava. A família dele me odiava. Minha própria família achava que eu estava sendo irracional. Meus filhos estavam confusos e irritados. Eu estava sozinha. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Mas, em vez disso, senti clareza. Pela primeira vez em 16 anos, eu não estava tentando agradar a todos. Não estava tentando ser suficiente para pessoas que nunca me achariam suficiente. Eu estava apenas sendo eu mesma. E se isso me tornava egoísta, que assim fosse. Meu telefone tocou. Era Rebecca Frost.
Temos um problema, disse ela. Que tipo de problema? Lionel entrou com um pedido de guarda de emergência. Ele alega que você é instável e que as crianças estão em perigo. Meu sangue gelou. Com que fundamento? Comportamento errático. Abandono do lar familiar. Levar os filhos sem um acordo de custódia formal. Ostentação de riqueza e tomada de decisões impulsivas. Isso é uma loucura. É divórcio. Você pode vir amanhã de manhã? Precisamos nos preparar para a audiência. Quando é? 1 dia. 4 dias. Eu estarei lá. Eu disse isso depois que desliguei o telefone, fiquei completamente imóvel. Lionel ia tentar tirar a guarda dos meus filhos. Ele ia se apresentar diante de um juiz e me pintar como louca, irresponsável, incapaz, e talvez conseguisse. Liguei para a escola das crianças e as tirei mais cedo, dizendo à recepção que era uma emergência familiar. Quando as busquei, eles perceberam que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou Lily assim que entraram no carro. Seu pai entrou com um pedido de guarda. Haverá uma audiência na segunda-feira. O que isso significa? Significa que um juiz vai decidir onde você mora e com quem você fica. Os olhos de Royal se arregalaram. Temos que ir ao tribunal. Não, mas eu faço. E se o juiz disser que temos que morar com o papai? Perguntou Kira. Então lidaremos com isso. Mas eu vou lutar por você. Preciso que você saiba disso. Lily estava quieta, olhando pela janela. Lily, eu a chamei. E se quisermos morar com o papai? A pergunta me deixou sem ar. Você faz isso? Ela deu de ombros. Não sei. Talvez. Por quê? Porque foi você quem foi embora. Foi você quem mudou tudo. Seu pai mudou tudo quando mentiu para mim durante 16 anos. Você continua dizendo isso, mas eu nem sei o que significa. Então, ele não te contou sobre algumas contas bancárias. E daí? Então, ele me fez sentir inútil. Ele me fez acreditar que eu não conseguia lidar com dinheiro, não conseguia tomar decisões, não era confiável. Talvez você não conseguisse. Encostei o carro. Estávamos numa rua lateral, árvores sobre nossas cabeças, o sol da tarde filtrando-se por entre as folhas. Virei-me para olhar para minha filha. Você realmente acredita nisso? Perguntei baixinho. Ela não me encarou. Não sei. O que seu pai lhe disse? Que você está tendo um colapso nervoso? Que você ganhou esse dinheiro e isso te deixou louco? Que você não está pensando com clareza? E você acredita nele? Não sei em que acreditar. Ele estava chorando agora. Lágrimas de raiva. Todo mundo está dizendo uma coisa diferente e eu não sei o que é verdade, só quero que as coisas voltem ao normal. Estendi a mão para ela. Ela se afastou. Lily, por favor, nos leve de volta para o hotel. A audiência foi na segunda-feira de manhã, às 9 horas. Eu vestia um terno azul marinho, cabelo preso e maquiagem discreta. Rebecca havia me orientado. A ideia era parecer estável, profissional e calma. Ele vai tentar te desestabilizar. Ela disse que o advogado dele vai te pintar como impulsiva e irresponsável. Não reaja. Mantenha a calma. Deixe que eu cuido disso. Lionel já estava lá quando cheguei, sentado com seu advogado, um homem chamado Gordon Price, de cabelos grisalhos e terno caro. Joana e Frederic estavam sentados atrás dele na galeria. Meu lado estava vazio. Aquilo doeu mais do que eu esperava. A juíza era uma mulher na casa dos 60 anos chamada juíza Hailey Lovai. Ela tinha olhos penetrantes e uma expressão séria. Estamos aqui para uma audiência de custódia de emergência, disse ela, analisando o processo. O Sr. Brennan está buscando a guarda total temporária dos 3 filhos menores. A Sra. Brennan está se opondo. Sr. Price, pode começar. Gordon Price se levantou. Meritíssimo, meu cliente está profundamente preocupado com o bem-estar de seus filhos. Há 2 semanas, sua esposa saiu abruptamente de casa após um incidente durante um jantar em família, no qual ela apresentou um comportamento errático e preocupante.
Que tipo de comportamento? Perguntou o juiz Holloway. Ela fez acusações absurdas contra meu cliente na frente de ambas as famílias, incluindo as crianças. Ela alegou que ele estava escondendo dinheiro e mentindo sobre as finanças. Depois, ela mostrou um cartão de crédito que ninguém sabia que ela tinha e pagou um jantar caro em uma cena que só pode ser descrita como teatral. Teatral? Repetiu o juiz, secamente. Sim, meritíssimo. Desde então, a senhora Brennan levou as crianças para morar em um hotel. Ela se recusou a se comunicar com meu cliente sobre os acordos de custódia. Ela tomou decisões financeiras impulsivas, tirando as crianças de seu ambiente familiar estável sem aviso prévio. Senhora Frost. O juiz Holloway se virou para Rebecca. Rebecca se levantou. Meritíssimo, esta moção é uma medida retaliatória de um homem que foi pego mentindo para a esposa por mais de uma década. A senhora Brennan não a deixou por ser instável. Ela a deixou porque descobriu que o marido vinha cometendo abuso financeiro, ocultando renda, mentindo sobre despesas, restringindo seu acesso aos bens conjugais enquanto acumulava secretamente centenas de milhares de dólares em contas às quais ela não tinha permissão para acessar. Isso é um absurdo, começou Lionel. Senhor Brennan, disse o juiz Holloway bruscamente. O senhor terá sua vez. Ele ficou em silêncio. Continue, senhora Frost. A senhora Brennan herdou recentemente uma quantia considerável de seu tio. Ela optou por não revelar isso imediatamente ao marido porque tinha preocupações legítimas. Preocupações que se provaram válidas quando a resposta do Sr. Brennan foi tentar controlar esse dinheiro da mesma forma que controlava tudo mais em seu casamento. Ela não é instável. Ela está se protegendo e protegendo seus filhos de um marido controlador, levando as crianças para um hotel, interrompeu Price. Ao retirá-los de um ambiente tóxico onde o pai acabará de humilhar publicamente a mãe. Meritíssimo, disse Price. A senhora Brennan não tem moradia fixa. Ela está morando em um hotel com 3 filhos. Ela não tem histórico de emprego. Sua única renda é uma herança que ela escondeu do marido. Uma herança que é legalmente só dela, interrompeu Rebecca. Propriedade separada, de acordo com a lei estadual. O juiz Holloway levantou a mão. Vamos nos concentrar nas crianças. Senhora Frost, qual é a situação habitacional da sua cliente? Rebecca acenou com a cabeça para mim. Eu me levantei. Estou hospedada em uma suíte de hotel, meritíssimo, mas fiz uma oferta por uma casa. 4 quartos, excelente distrito escolar. Devemos fechar o negócio em 10 dias. Até lá, a suíte do hotel tem 2 quartos, uma cozinha completa e todas as comodidades que as crianças precisam. Elas estão frequentando a escola normalmente. Estou mantendo a rotina delas. E quanto ao emprego? Não preciso de emprego, meritíssimo. Minha herança me proporciona mais do que o suficiente para sustentar a mim e aos meus filhos. Price interveio. Mas ela não tem habilidades profissionais, nem experiência de trabalho recente. O que acontece se esse dinheiro acabar? Não vai, eu disse. Você não pode saber disso. Tenho 47 milhões de dólares, afirmei categoricamente. Administrados por um consultor financeiro profissional. Estão investidos de forma conservadora, com uma carteira diversificada. Mesmo com retornos mínimos, eu poderia viver confortavelmente pelo resto da vida e deixar heranças substanciais para meus filhos. O dinheiro não vai acabar. O tribunal ficou em silêncio. As sobrancelhas do juiz Holloway se ergueram ligeiramente. 47 milhões. Sim, meritíssimo. E vocês têm gestão profissional? Sim, posso fornecer a documentação. Ela olhou para Price. O que mais você tem? O comportamento errático, meritíssimo, as decisões impulsivas, o abandono de um casamento de 16 anos após uma única discussão. Não foi apenas uma discussão, eu disse baixinho. O juiz Holloway olhou para mim. Explique-se. Olhei para Rebecca. Ela assentiu. Meritíssimo, meu marido passou todo o nosso casamento me fazendo sentir incompetente. Ele tirou meu nome da nossa conta bancária conjunta anos atrás. Mentiu sobre sua renda. Disse que ganhava 120 mil dólares quando, na verdade, ganha 180 mil. Ele mentiu sobre nossa hipoteca.
Disse que era de $3.500, quando na verdade era de $1.800. Ele me dava uma mesada de $800 por mês para compras de supermercado e despesas domésticas, enquanto gastava livremente consigo mesmo. Ele se recusava a me mostrar nossos extratos bancários. Ele me fez acreditar que estávamos com dificuldades financeiras, enquanto ele acumulava mais de $500 mil em contas às quais eu não tinha acesso. O rosto de Lionel ficou vermelho. Quando herdei dinheiro do meu tio, continuei, não lhe contei imediatamente porque tinha medo que ele o controlasse. E eu estava certo. No momento em que ele descobriu, exigiu saber quanto era. Exigiu administrá-lo. E quando me recusei, ele me chamou de incompetente na frente de toda a nossa família. Isso não é, Lionel começou. Senhor Brennan, advertiu o juiz Holloway. Eu tenho testemunhas, eu disse. 17 pessoas o ouviram dizer isso. Tenho documentação sobre seu engano financeiro, extratos bancários, e-mails, mensagens de texto. Não se trata de uma única discussão. Trata-se de 16 anos de controle e manipulação. A juíza Holloway ficou em silêncio por um longo momento. Então olhou para Lionel. Senhor Brennan, o senhor tem contas às quais sua esposa não tem acesso? Lionel mudou de posição. Eu administro nossas finanças. Não foi isso que eu perguntei. Você tem contas bancárias somente em seu nome às quais sua esposa não tem acesso? Sim, mas... E você disse à sua esposa que ganha $120 mil quando, na verdade, ganha $180 mil. Ela entendeu errado. Você fez ou não fez? Seu maxilar se contraiu. Simplifiquei as coisas para ela. Ela não tem aptidão para finanças. Ela é formada em análise financeira, disse Rebecca. O juiz Holloway olhou para mim. Isso é verdade? Sim, meritíssimo. Trabalhei como analista financeira por 4 anos antes de ter filhos. O juiz recostou-se na cadeira. Então, você não é financeiramente incompetente? Não, meritíssimo. Ela olhou para Lionel. Mas você disse a ela que ela era. Ele não disse nada. Meritíssimo, tentou Price. Meu cliente estava tentando proteger o patrimônio de sua família. Ao mentir para sua esposa, disse o juiz Holloway com voz firme. Ao restringir o acesso dela aos bens do casal, ele administrou as finanças deles sem transparência e sem consentimento. Ela balançou a cabeça. Isso não é gestão. Isso é controle. Ela folheou o arquivo. Eis a minha decisão. O pedido de emergência é negado. A senhora Brennan não é instável. Ela é uma mulher que descobriu que o marido estava mentindo para ela e tomou a decisão racional de ir embora. A guarda permanecerá compartilhada até o término do processo de divórcio. Os filhos dividirão o tempo entre os 2 pais. Meritíssimo, eu disse. Ela ergueu o olhar. Posso fazer um pedido? Vá em frente. Gostaria que as crianças pudessem escolher. Elas já têm idade suficiente, 15 e 10 anos. Estão com dificuldades nessa situação. Acho que ajudaria se tivessem alguma voz sobre onde passam o tempo. O advogado de Lionel protestou. Meritíssimo, crianças não deveriam ser colocadas nessa situação. Concordo, disse o juiz Holloway. Mas a senhora Brennan tem razão. Vou determinar que um terapeuta familiar se encontre com as crianças. Elas poderão expressar suas preferências em um ambiente seguro e levaremos isso em consideração. Ela bateu o martelo. Negado. A sessão está encerrada. Fiquei ali tremendo. Rebecca apertou meu ombro. Você foi ótima. Do outro lado do corredor, Lionel estava furioso. Disse algo ríspido ao seu advogado, depois virou-se e saiu sem olhar para mim. Joanna o seguiu, com um rosto tenso de raiva. Mas eu tinha vencido. O alívio foi vertiginoso. A terapeuta familiar chamava-se Dra. Helena Hill. Ela se encontrou com cada criança separadamente ao longo de uma semana. Eu não tinha permissão para saber o que elas diziam. Nem Lionel. A doutora Hill compilava suas recomendações e as enviava ao tribunal. Aqueles foram os dias mais longos da minha vida.
Eu tinha encontrado uma linda casa de 4 quartos num bairro tranquilo, com boas escolas, piso de madeira, um quintal grande e espaço para cada filho ter o seu próprio quarto. Fechei o negócio no dia seguinte à audiência. As crianças vieram ver naquele fim de semana. Kira adorou imediatamente. Posso ficar com um quarto com um assento junto à janela? Absolutamente. Royal era mais reservado. Caminhou lentamente, com as mãos nos bolsos. É bonito. Simplesmente ótimo. Não é um lar. Pode ser. Ele deu de ombros. Lily estava parada na sala de estar vazia, de braços cruzados. Quanto custou isso? Isso importa? Papai diz que você está desperdiçando dinheiro. Que você está sendo imprudente. Seu pai não tem nada a ver com a forma como eu gasto meu dinheiro. Ele diz que essa atitude é exatamente o problema. Olhei para minha filha. Você quer saber quanto eu paguei por esta casa? Na verdade, paguei à vista. $680 mil. Não precisei de financiamento. É meu por completo. Os olhos dela se arregalaram. Você pagou em dinheiro? Sim. Como? Porque eu não sou incompetente, Lily. Eu não sou imprudente. Tenho segurança financeira suficiente para comprar uma casa sem pestanejar. Isso não é irresponsabilidade. Isso é poder. Ela me encarou. Seu pai passou 16 anos me fazendo acreditar que eu não era capaz de lidar com dinheiro, continuei. E por 16 anos, eu acreditei nele. Eu estava errada. Eu sou boa nisso. Sempre fui. Ele só precisava que eu pensasse que não era. Por que ele faria isso? Porque se eu soubesse que era capaz, talvez eu fosse embora. E ele não conseguiria mais me controlar. Ela olhou em volta da casa vazia. Esta é mesmo nossa? É realmente nosso e o papai não aguenta mais. Não, está apenas em meu nome. Comprei com a minha herança. Ele não tem nenhum direito sobre ela. Pela primeira vez desde o início do divórcio, vi algo mudar em seu rosto. Não exatamente aceitação, mas consideração. Posso mesmo ter qualquer cômodo que eu quiser? Perguntou ela baixinho. Qualquer quarto. Ela subiu para olhar novamente. Eu fiquei parada na sala de estar vazia e me permiti ter esperança. O relatório do doutório ficou pronto 2 semanas depois. Rebecca me chamou ao seu escritório para discutirmos o assunto. As crianças querem morar com você, disse ela sem rodeios. Senti minhas pernas fraquejarem. Todas as 3. Os 3. Kira e Royal foram bem claros. Eles querem ficar com a mãe. Lily estava mais indecisa, mas no fim disse que preferia morar com você e visitar o Lionel do que o contrário. Sentei-me bruscamente. Sério? É verdade. O doutor observou que as 3 crianças se sentiram mais à vontade com você. Elas disseram que Lionel frequentemente faltava às aulas, mesmo quando estava em casa, ficava até tarde mexendo no celular, sem se envolver de verdade. Disseram que você era quem sabia da rotina delas, dos amigos delas, do que estava acontecendo na vida delas. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tem mais, disse Rebecca. Lily contou ao doutor Hill que estava com raiva de você por ter ido embora. Mas depois de ver a casa nova e conversar com você sobre o dinheiro, ela percebeu que o pai dela também estava mentindo para ela. Não só para você. Ela disse que lhe contou que você era ruim com dinheiro, que não se podia confiar em você para administrar as finanças, que ele tinha que cuidar de tudo porque você não era capaz. Mas aí ela viu você comprar uma casa à vista e percebeu que ele estava mentindo. O que o doutor Hill recomendou? Guarda principal para você. Visitas padrão para Lionel. Fins de semana alternados, uma noite por semana, feriados divididos. Ela observou que ele não apresentou evidências de abuso ou incapacidade, mas que a preferência das crianças era clara e bem fundamentada. Cobriu o rosto com as mãos. Meus filhos queriam morar comigo. Apesar de tudo, apesar da confusão no hotel e do divórcio, eles me escolheram. Lionel vai lutar contra isso, avisou Rebecca. Deixe-o ir. A situação pode ficar feia.
Já está feio. Ela sorriu. Então vamos terminar isso. O julgamento pela guarda foi marcado para 6 semanas depois. Nesse meio tempo, a vida entrou em um novo ritmo. As crianças e eu nos mudamos para a casa nova. Matriculei-as nas mesmas escolas. O trajeto era mais longo, mas valia a pena pela continuidade. Comprei móveis, decorei os quartos deles do jeito que queriam e montei um escritório em casa para mim. Comecei a fazer cursos online de gestão de investimentos. Não porque precisasse, pois tinha um excelente consultor financeiro, mas porque passei 16 anos deixando minhas habilidades se deteriorarem e queria recuperá-las. Senti como se estivesse acordando depois de um longo sono. Lionel ficava com eles em fins de semana alternados. Ele os buscava na sexta à noite e os trazia de volta no domingo à noite. Nas primeiras vezes, eles voltaram quietos. Quando eu perguntava como tinha sido, eles davam de ombros. Bem. Mas depois da quarta visita, Kira voltou para casa chorando. O que aconteceu? Perguntei, puxando-a para o meu colo. A namorada do meu pai estava lá. Tudo parou. Namorada. O nome dela é Simone. Ela estava em casa. Ela fez o jantar para nós. Olhei para Lily. Você também a conheceu? Lily assentiu com a cabeça, com o rosto cuidadosamente neutro. Ela era legal, eu acho. Há quanto tempo papai está se encontrando com ela? Não sei. Ele disse que ela é uma amiga, mas ela o beijou quando saímos. Uma amiga? Liguei para Rebecca. Ele tem namorada, eu disse. Já? Pelo visto, já se passaram 2 meses. Você sabe há quanto tempo eles estão juntos? Não, mas se a situação é tão séria a ponto de ele estar apresentando-a às crianças, pode ter começado antes da separação de vocês, concluiu Rebecca. Podemos descobrir? Posso contratar um investigador. Faça isso. O relatório do investigador ficou pronto em uma semana. Simone Bali, de 28 anos, trabalhava como assistente de Lionel há 1 ano e meio. Eles foram vistos juntos em restaurantes, hotéis e saindo do trabalho juntos tarde da noite, pelo menos nos últimos 8 meses. Lionel estava me traindo. Enquanto me chamava de incompetente, controlava o dinheiro e me fazia sentir inferior, ele estava dormindo com a assistente dele. Sentei-me no escritório de Rebecca e fiquei olhando para as fotos. Lionel e Simone entrando juntos em um hotel, de mãos dadas em um restaurante, se beijando em um estacionamento. Isso muda tudo, disse Rebecca. O adultério ainda é relevante em processos de divórcio, especialmente quando se trata de divisão de bens. Não quero o dinheiro dele, eu disse. Tessa, não. Eu tenho o meu. Não preciso do dele. Não se trata de necessidade. Trata-se de justiça. Olhei as fotos novamente. 8 meses. Enquanto eu estava em casa criando os filhos dele, administrando a casa, sendo a esposa perfeita, ele estava com ela. Mostre-me como fazê-lo pagar, eu disse baixinho. Rebecca sorriu. O processo de custódia se transformou em um processo de divórcio. Tudo veio à tona. O abuso financeiro foi documentado com extratos bancários e e-mails. O adultério foi documentado com fotos e extratos de cartão de crédito mostrando despesas em hotéis. As mentiras de Lionel sobre renda, sobre bens, sobre tudo. O advogado dele tentou distorcer os fatos. Tentou alegar que o caso começou depois que eu abandonei emocionalmente o casamento ao esconder minha herança. Mas a cronologia não corroborava essa versão. O caso começou antes mesmo da morte do tio Walter. O juiz não se impressionou. Senhor Brennan, disse o juiz Holloway, o senhor compareceu ao meu tribunal e acusou sua esposa de ser instável e irresponsável. O senhor alegou que ela era inapta para ter a guarda dos seus filhos, mas as provas demonstram que, enquanto ela estava em casa cuidando das crianças, o senhor cometia adultério, ocultava bens e mentia para sua esposa sobre suas finanças. Lionel não disse nada. A guarda ficará com a senhora Brennan. O senhor Brennan terá direito a visitas regulares. Quanto à divisão de bens, ela explicou. A casa que compartilhávamos seria vendida e o valor arrecadado dividido. Metade das contas de aposentadoria dele para mim.
Metade das contas de investimento dele para mim. Ele ficaria com a renda dele. Eu ficaria com a minha herança. E ele pagaria pensão alimentícia. Uma pensão alimentícia substancial, baseada na renda real dele. Além disso, continuou o juiz Holloway, estou concedendo à senhora Brennan uma indenização adicional de $200 mil por danos morais relacionados ao abuso financeiro documentado neste caso. O rosto de Lionel ficou roxo. Seu advogado começou a protestar, mas Lionel colocou a mão no braço dele. Ele sabia que tinha perdido. Acabou. 6 meses depois daquele jantar no Bellamy's, eu estava na minha cozinha fazendo panquecas para os meus filhos. Era sábado de manhã. A luz do sol entrava pelas janelas. Kira estava arrumando a mesa. Royal estava fazendo suco de laranja. Lily ainda dormia lá em cima. Adolescentes de 15 anos e fins de semana. Era algo comum, belamente, perfeitamente comum. A campainha tocou. Kira correu para atender. É a tia Alisandra. Minha irmã estava na varanda com uma xícara de café e um sorriso nervoso. Posso entrar? Perguntou ela. Eu não falava com Alisandra há 4 meses. Não desde que ela ficou do lado de Lionel durante o divórcio, mas ela era minha irmã. Entre, eu disse. Nós nos sentamos na varanda dos fundos enquanto as crianças tomavam café da manhã dentro de casa. Sinto muito, disse Alisandra. Para quê? Por não acreditar em você. Por achar que você estava exagerando. Por ela parou de falar. Eu conversei com Audrey, a esposa de Philip. Ela me contou coisas que eu não sabia. Como que? Tipo, Philip e Leon tinham essa rivalidade para ver quem controlava melhor as esposas, quem as mantinha mais dependentes. Ela parecia doente. Audrey disse que Philip fez a mesma coisa com ela. Mentiu sobre dinheiro, restringiu o acesso dela às contas. Ela finalmente o deixou há 3 meses. Eu não sabia disso. Ela disse que você a inspirou. Alisandra continuou, vê-la se levantar naquele jantar, vê-la ir embora, fez com que ela percebesse que também podia. Senti algo quente florescer em meu peito. Mamãe e papai também estão se divorciando, disse Alisandra baixinho. O que? Mamãe descobriu que papai anda escondendo dinheiro. Muito dinheiro. Aparentemente, ele aprendeu com o Lionel. Ela riu amargamente. É como uma doença nesta família. Os homens controlam tudo e as mulheres simplesmente aceitam. Não mais, eu disse. Não, nunca mais. Ela olhou para mim. Você começou uma confusão, Tessa. Provavelmente não foi sua intenção, mas aconteceu. Eu só queria a minha dignidade de volta. Você conseguiu. E mostrou para o resto de nós que também podíamos ter o nosso. Ficamos em silêncio por um instante. Está tudo bem? Perguntou Alisandra. Você vai me chamar de egoísta de novo? Não, eu vou te chamar de corajoso. Estendi a mão e peguei na dela. Então está tudo bem. A vida continuou. As crianças se adaptaram. Elas viam Lionel a cada 2 fins de semana e ele estava tentando, de verdade, estar presente, largar o celular, perguntar sobre a vida delas. Simone tinha ido embora. Aparentemente, o relacionamento desmoronou quando o caso veio à tona. Não senti pena dele. Comecei a trabalhar como consultora, usando meu diploma em análise financeira para ajudar outras mulheres a entenderem suas finanças. Mulheres em casamentos onde não tinham acesso a informações. Mulheres que tinham sido consideradas ruins com dinheiro. Eu as ajudava a entender contas, investimentos, patrimônio. Ajudava-as a se prepararem para a independência. Não era um programa grande, era apenas eu trabalhando individualmente com mulheres que já tinham passado pela mesma situação que eu. Parecia que eu tinha um propósito. Certa noite, 7 meses depois de tudo, Joana ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Tessa, disse ela. Sua voz estava diferente. Mais suave. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Não disse nada. Eu defendi o Lionel porque ele é meu filho, mas isso não o torna certo, e não torna você errado.
Obrigado, eu disse com cuidado. Estou ligando porque gostaria de ver as crianças, se você permitir. Eles podem te ver durante os fins de semana do Lionel. Eu sei, mas também gostaria de vê-los no seu horário. Está tudo bem. Gostaria que eles soubessem que eu os respeito, que o que Lionel fez foi errado. Fiquei em silêncio por um longo momento. Então, disse, aos domingos à tarde, você pode levá-los por algumas horas, se eles quiserem ir. Obrigada, Tessa. Depois que desligamos o telefone, Lily desceu as escadas. Era a vovó? Sim. O que ela queria? Para pedir desculpas e para ver vocês. Lily sentou-se ao meu lado no sofá. Você acha que o papai está arrependido? Não sei. Talvez. Você ainda o ama? A pergunta me pegou de surpresa. Será que eu a amava? Eu amava quem eu pensava que ele fosse, eu disse lentamente. Mas aquela pessoa não era real. Então, não. Eu não o amo mais. Você o odeia? Não. Eu simplesmente não sinto muita coisa por ele. Ela se encostou no meu ombro. Estou feliz por morarmos aqui. Eu também, meu bem. E a mãe? Sim. Desculpe por ter dito que você não conseguia tomar decisões. Você toma decisões muito boas. Dei um beijo no topo da cabeça dela. Obrigada. Um ano depois daquele jantar no Bellamy's, recebi um telefonema de Riley, o advogado em Singapura que havia cuidado do espólio do tio Walter. Senhora Brennan, tenho algo para a senhora. O que é? Seu tio deixou uma carta. Recebi instruções para entregá-la a você um ano após o recebimento da herança. Ele me enviou por e-mail. Eu abri tarde da noite, depois que as crianças já estavam dormindo. Querida Tessa, se você estiver lendo isto, já faz um ano desde que você recebeu minha herança. Espero que você a tenha usado com sabedoria. Não apenas o dinheiro, mas a liberdade. Eu a observei nas reuniões de família. Vi como eles a diminuíam. Seu marido, a família dele, até mesmo seus próprios pais. Às vezes, eles a tratavam como se você fosse incapaz, como se fosse inferior. Mas eu me lembrei da garotinha que ouvia quando eu falava sobre a tecnologia do futuro, que fazia perguntas, que era curiosa, inteligente e destemida. Eu queria devolver aquela menina a você. Dinheiro é apenas uma ferramenta, Tessa. Mas é uma ferramenta poderosa. Ele compra escolhas, independência, a capacidade de dizer não. Espero que você tenha dito não a tudo que a estava diminuindo. Espero que você tenha dito sim a si mesma. Use este presente para se tornar quem você sempre deveria ter sido. Com amor, tio Walter. Sentei-me ali com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia exatamente do que eu precisava. Não apenas dinheiro, mas liberdade. Desta vez, eu estava na cabeceira de uma mesa diferente. Não na do Bellamy's. Na minha sala de jantar, na minha casa, com a minha gente. Alisandra e os filhos dela. Audrey, recém-divorciada de Philip. Minha mãe, também recém-divorciada, aprendendo a administrar as próprias finanças pela primeira vez em 40 anos. Era o aniversário da Kira. Ela estava completando 11 anos. Faça um pedido, eu disse a ela. Ela fechou os olhos, pensou por um instante e depois apagou as velas. Qual foi o seu desejo? Perguntou Royal. Não posso dizer, senão não se concretizará. Essa não é uma regra de verdade, disse Lily, mas estava sorrindo. Mais tarde, depois do bolo, dos presentes e das crianças correndo pelo quintal, Alisandra me encontrou na cozinha. Você parece feliz, disse ela. Eu sou. Realmente? Sério? Ela me abraçou. Estou orgulhosa de você. Para quê? Por ter tido a coragem de partir, por mostrar a todos nós que era possível. Pensei naquele jantar no Bellamy's. Na humilhação. No momento em que tirei aquele cartão preto da cartola e tudo mudou. Sabe o que é engraçado? Eu disse. O que? Não planejei nada disso. Simplesmente cansei de ser pequeno. Bem, você não é mais pequeno.
Não, eu não era. Eu era poderosa, capaz, livre. Eu era tudo que Lionel me disse que eu não era, e paguei pela minha liberdade da maneira mais inesquecível possível, provando que nunca precisei dele. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças foram para a cama, sentei-me na varanda dos fundos com uma taça de vinho e fiquei olhando as estrelas. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Quase a apaguei, mas a curiosidade me fez abri-la. Desconhecido. Aqui é o Lionel. Consegui um número novo. Queria dizer algo que deveria ter dito há muito tempo. Me desculpe por tudo. Você merecia coisa melhor. As crianças mereciam coisa melhor. Espero que você esteja feliz. Encarei a mensagem por um longo tempo. Então, respondi, eu? Sou eu. E não era por causa do dinheiro, embora isso ajudasse. Nem por causa da casa, do carro ou da liberdade de comprar o que eu queria. Mas porque eu finalmente havia aprendido a lição mais importante: eu era suficiente. Sempre fui. Eu só precisava ter coragem para acreditar nisso. Apaguei o número do Lionel e entrei. Meus filhos estavam dormindo lá em cima. Minha casa estava tranquila e linda. E eu finalmente estava completamente livre. A mulher que se sentara àquela mesa no Belamis, vermelha de vergonha e humilhada, tinha desaparecido. Em seu lugar estava alguém mais forte, alguém que conhecia seu valor, alguém que jamais permitiria que alguém a fizesse sentir-se incompetente novamente. Naquela noite, paguei a conta com dinheiro, mas paguei pela minha liberdade com algo muito mais valioso: coragem. E foi o melhor investimento que já fiz.